É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para tratarmos sobre mais um assunto semanal. Hoje nós iremos falar sobre a ansiedade e iremos dividir em duas partes. Na primeira, nós iremos falar sobre a ansiedade, segundo o que os especialistas dizem. E por último, iremos falar sobre o que a Bíblia afirma acerca desse assunto. Em 2019, a Organização Mundial da Saúde fez uma pesquisa e publicou o resultado, concluindo que cerca de 264 milhões de pessoas no mundo sofrem com esse problema. Desse número, 18,6 estão aqui no nosso país, o que faz com que 9,3% da população brasileira sofra o problema de ansiedade e o Brasil, nesse sentido, se torna ou é o país mais ansioso do mundo. Mas o que é a ansiedade? Os especialistas vão dizer que a ansiedade é uma reação natural do corpo ao estresse. É um estado emocional caracterizado por sentimentos de tensão, preocupação e pensamentos ruins. Mas existe também o transtorno de ansiedade, que é algo mais grave, que é definido da seguinte forma: o transtorno de ansiedade é uma doença causada pelo excesso de ansiedade ou medo. Então, há um excesso de ansiedade aqui. E são definidos alguns sintomas. Existem os sintomas emocionais, que é a tristeza, nervosismo e irritabilidade. Existem também os sintomas fisiológicos, que são coração acelerado, sensação de formigamento, falta de ar, sudorese, a pessoa começa a suar muito, tontura, dor de cabeça, dores musculares e até mesmo a insônia. Existem sintomas também comportamentais, que é impulsividade, agressividade, fala acelerada. Isso já começa a afetar os relacionamentos da pessoa. Existem uns sintomas cognitivos também, dificuldades de concentração e tomada de decisão e preocupações excessivas. Segundo os especialistas, existem 6 principais tipos de ansiedade. E aqui nós iremos falar rapidamente sobre eles, que seriam o primeiro aí, a fobia social, que é um medo exacerbado e irracional de participar de eventos que envolvam aí pessoas, ou um grande número de pessoas. Existe a fobia, que é um temor crônico e paralisante de objetos, animais e etc. Segundo os especialistas, existem cerca de 500 versões desse tipo de ansiedade. Existe o ataque de pânico, que sem nenhuma razão aparente o indivíduo sente que vai morrer. Nesse sentido, o coração dispara, o corpo estremece e surgem aí náuseas e vômitos e etc. E aí a pessoa vai parar no pronto-socorro, chega lá achando que vai morrer e de repente é só um ataque de pânico causado pelo transtorno de ansiedade. Existe também a TAG, a sigla para transtorno de ansiedade generalizada, que é uma sensação de incômodo que é persistente de que algo vai dar errado a qualquer minuto. Existe também o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é marcado aí por pensamentos invasivos, que somente são aliviados quando a pessoa repete algumas coisas, como por exemplo, lava a mão o tempo todo, dentre outras questões. Existe também o estresse pós-traumático, que seria aí a pessoa teve experiências ruins ou uma experiência ruim em si e aquilo não sai da mente e fica atormentando esse indivíduo através de flashbacks. Junto com essas lembranças, se manifestam aí insônias, irritabilidade e pânico. Então, esses são os 6 tipos de ansiedade. Mas o que a Bíblia aborda acerca desse assunto? Paulo diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Parece aqui que o texto está se referindo a uma questão normal da vida, mas não é. Esse texto aqui está sendo escrito
para uma igreja que vivia no primeiro século da era cristã e que estava sujeita às perseguições. E as perseguições levavam à morte. Não é algo comum, não é apenas um trauma ou qualquer coisa desse nível. O texto se refere a uma situação que pode levar à morte e que o autor bíblico vai dizer que a preocupação não deveria ser um comportamento daquelas pessoas. Aqueles indivíduos deveriam se ocupar com oração e súplicas a Deus. Ou seja, confiando os problemas futuros nas mãos de Deus. Então, essa é uma forma que a igreja é aconselhada a lidar com a ansiedade no primeiro século. Existe um texto que é bem mais extenso, que é um texto do próprio Jesus, que é narrado por Mateus. O texto diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem. Em algumas Bíblias dizem, não estejam ansiosos com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Essa pergunta que Jesus faz é: sim, a vida de vocês é mais importante do que as outras coisas. Ele diz: observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Sim. A resposta ao questionamento de Jesus é: nós temos mais valor do que os animais. Ele prossegue e diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ninguém. Jesus está dizendo que as nossas preocupações não levam a nada, só trazem problemas para nós mesmos. E eu acredito que vocês, aquele que tem ansiedade, sabe muito bem disso. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? O que Jesus Cristo está dizendo? Que nós não devemos andar ansiosos ou não devemos nos preocupar com o futuro, porque Deus cuidará dele. Então, para aqueles que têm enfrentado problemas constantes de ansiedade, Jesus Cristo está dizendo: o Pai Celestial cuidará das nossas preocupações. Ele se ocupará com o nosso futuro. Ele diz: portanto, não se preocupem ou não estejam ansiosos, dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Ele está dizendo com isso que Deus se ocupa e conhece todas as nossas necessidades. Ele prossegue e diz: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que Jesus Cristo está dizendo é que a nossa única preocupação deveria ser a ocupação em servir ao Senhor. Nós sabemos que isso é difícil, deveras difícil, mas ele diz que essa deveria ser a única preocupação do cristão. E aí nós temos declaração: portanto, não se preocupem com o amanhã. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. O que Jesus está dizendo é: vivam um dia de cada vez e o Senhor cuidará do restante. E aqui eu queria fazer algumas considerações que eu acredito que são importantes para nós. É perfeitamente normal que tenhamos ansiedade. Isso é normal. As preocupações, eu acredito que as nossas preocupações, na medida certa, com o futuro, nos ajudam a traçar planos no presente.
Eu acredito que qualquer indivíduo que não se preocupe com o futuro viverá um presente mesquinho e, consequentemente, longe de Deus. O próprio fato de nos preocuparmos com a nossa eternidade futura nos impulsionou a buscarmos uma vida com Deus. Se a gente não se preocupasse com o futuro, nós não estaríamos vivendo diante de Deus. No entanto, precisamos entender que a ansiedade, além da medida, torna-se inimiga da fé. Quando nos preocupamos demais com o nosso futuro, automaticamente excluímos o fato de que Deus detém o controle de nossas vidas. Nós esquecemos disso. Nós esquecemos que Deus é que cuidará do nosso futuro. Parece que é isso que Jesus Cristo está colocando nesse texto que nós citamos rapidamente para vocês. O excesso de preocupação, é isso que os autores estão falando, não estão falando de uma ansiedade simples, é do excesso delas. Quando a nossa vida é embrenhada de uma forma tão profunda com essas coisas, que nós acabamos por ser prejudicados. A ansiedade constante ou exacerbada é contrária à nossa fé. Nós acabamos por não desenvolver uma fé profunda de que Deus cuida de nós, de que Ele cuidará do nosso futuro. Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. É bem interessante essa declaração e que nos faz pensar sobre nós precisamos continuar planejando o nosso futuro. Mas nós não podemos viver como se o nosso futuro dependesse unicamente de nós, dos nossos acertos ou dos nossos erros. Precisamos colocar tudo nas mãos de Deus. Gênesis capítulo 3 descreve a queda. A partir de Gênesis capítulo 3, tudo aquilo que nós somos foi totalmente corrompido pelo pecado. E é por isso que tudo que há em nós, de alguma forma, foi prejudicado ou tem nos trazido alguns males. E a ansiedade é uma delas. Precisamos entender, tudo que existe em nós como seres humanos foi prejudicado pelo pecado. O medo, de alguma forma, na medida certa, é algo bom. O medo me diz que eu não devo dirigir o meu carro do meu jeito, colocando o pé no acelerador e tirando o máximo, inclusive uma estrada que não presta. O medo me ajuda a me segurar. A ansiedade também, nesse sentido, na medida certa, nos ajuda. Mas quando ela passa do ponto, ela se torna inimiga da nossa fé. Como vencer isso? Nós precisamos lembrar daquilo que Jesus coloca. Jesus Cristo está querendo chamar a nossa atenção, assim como o apóstolo Paulo, para desenvolvermos uma fé mais profunda em nosso Deus, para que assim nós possamos superar tudo aquilo que nós enfrentamos em nossas vidas. Esperamos que essa breve meditação tenha sido importante para a sua vida e que faça com que você se aprofunde muito mais no servir a Deus. Na próxima semana nós iremos falar sobre solidão e nós gostaríamos que vocês participassem conosco fazendo alguma pergunta sobre esse assunto. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e um forte abraço.